Hoje nós vamos te apresentar a Clínica Vita e eu trouxe aqui, óbvio, a Gladys, a sócia proprietária. Quem melhor para falar sobre a clínica do que a dona, né? Então eu queria que você nos contasse um pouquinho, primeiramente, bem-vinda ao programa, e nos contasse um pouquinho sobre a clínica, como que ela surgiu, né? Quais os profissionais que tem lá na clínica. Conta tudo para nós. Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo espaço. É bem importante esse espaço para a gente poder mostrar o serviço de cada profissional e da clínica também, né? A Clínica Vita, ela surgiu num contexto onde duas amigas tinham vontade muito de ter algo juntas, mas como eu já tinha outra clínica, então eu sempre ficava naquela, né? Ah, uma hora a gente consegue. E surgiu a possibilidade de eu vender a outra clínica, e aí nós duas sentamos e decidimos pegar essa clínica que já existia, o nome Vita. Quando a gente pegou ela, a gente decidiu levar para lá para dentro alguns profissionais que a gente via uma necessidade aqui em Florianópolis, que foi a neuropediatra, foi o clínico geral voltado para nutrologia, o clínico geral voltado para parte da saúde do homem, que é uma área que é muito precária, que os homens não se cuidam, né? A gente teria pediatras, a gente tinha várias equipes voltadas ali para dentro, né? Psiquiatra, neuropediatra, a neuropsicóloga. Então, com esse trabalho, a gente viu a necessidade que tinha aqui em Florianópolis. E por que que eu fui ver essa necessidade? Porque eu tive isso dentro de casa. Eu tive um problema com meu filho, aonde meu filho com 14 anos, vindo da pandemia, ele teve vários problemas, né, de obesidade, por ficar muito trancado dentro de casa, por ficar muito nas redes na videogame, e a dificuldade que ele estava tendo no colégio. Como eu sou uma mãe muito presente, de estar olhando o caderno, estar olhando as coisas, eu vi essa necessidade que ele estava tendo. Com isso, eu fui em busca de quem poderia me ajudar. E eu tinha isso dentro da clínica e não tinha essa visão, né? Que a gente acaba não tendo essa visão. E aí, quando eu sentei com a coordenadora do colégio e com a diretora, eu vi que elas também não tinham essa visão dentro dos colégios. É uma necessidade que elas não têm de olharem os alunos, porque o meu filho ele já vinha desde o berçário, né, nesse colégio que ele está. E elas não vinham essa dificuldade que ele estava tendo. Ele não escrevia, ele só desenhava. Ele estava sendo agressivo e ninguém me falava nada. Então, eu fui em busca. Daí foi aonde entrou a Michele, né? A Michele, comecei a conversar com a Michele, tirar algumas ideias, e a Michele me mostrou todas as dificuldades que ele estava tendo e como a gente poderia lidar com ele dentro de casa, porque às vezes tu acaba perdendo a paciência com teu filho, mas tu não sabe qual é o processo que ele está passando. E isso é muito importante. Mas para um pai também chegar a isso, o pai também tem que estar se cuidando. Ele tem que ter autocuidado com ele, porque a gente tem uma vida muito corrida, uma vida muito conturbada. Hoje a gente trabalha 24 horas, principalmente com o WhatsApp, com a rede social. Então a gente também tem que se cuidar. E eu sou uma pessoa que eu me cuido muito. E fora isso, exercício físico, tudo, né? Tudo volta para um contexto só, que é a saúde. E foi por isso que a clínica ela veio para Florianópolis, ela nasceu, porque fora a clínica, eu também tenho outra empresa voltada para a saúde também, né, que é uma academia. E com isso tudo, eu vi a necessidade de ajudar o meu filho. Mas, Gladys, tu foi lá, fez os testes com a Michele e como que isso funcionou dentro de casa? Por quê? Porque a Michele passa todas as necessidades que a gente tem que ter. A neuropediatra, ela também te passa, mas ela vai te passar uma medicação, algo que tu vai ajudar a amenizar. A neuropsicóloga não, ela vai te mostrar como é que tu vai fazer. Que às vezes teu filho, tu fala com ele, ele não te obedece. Mas por que que ele não te obedece? Porque ele também tem uma dificuldade. Como a Michelle passou para o meu, ele tinha que ter tudo escrito, porque a audição dele, ele não conseguia interpretar o que a gente estava pedindo.
Ele tinha que ter um checklist para saber o que ele ia começar a fazer, como que ele ia estudar, como que ele não ia estudar. E ele começou a melhorar no colégio. Então, isso fez com que eu cheguei a um ponto de me perguntar, meu Deus, eu só falo com meu filho brigando, só brigando, só brigando. Então, todas essas dificuldades, os pais hoje em dia têm que ter essa visão. Porque o que acontece, né? Daqui a pouco o filho entra numa adolescência, onde ele não conversa em casa, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem desabafar, o que ele vai fazer? Ele vai entrar um amigo para conversar, e às vezes aquele amigo não é uma boa companhia, né? Ele vai entrar num mundo de internet, de computadores que não é legal, às vezes, porque ele não tem esse diálogo dentro de casa. E, fora isso, todos os profissionais lá dentro da clínica, eles se conversam muito entre eles também. Vamos supor, o meu filho estava com obesidade, então tem a pediatra que conversava antes com a Michele, tinha a nutricionista que ia lá conversar para saber como é que eles iam lidar com esse paciente, porque cada paciente é um paciente diferente. Então, a gente tem todo esse cuidado dentro da Clínica Vita. É interessante, você trouxe muitos pontos interessantes, mas agora, nesse finalzinho, você falou sobre os profissionais terem essa conversa, né, sobre o paciente, que é o atendimento multidisciplinar que a gente fala e que faz toda a diferença e também é uma facilidade para a família poder ter no mesmo local os profissionais que precisa ali para fazer esse tratamento, né? Porque às vezes as mães não conseguem se cuidar, porque elas ficam de clínica em clínica, leva no psicólogo, leva no nutri, como que ela para, né? Então, tendo dentro de uma clínica todos os profissionais que vão atender o seu filho, a mãe consegue sair, fazer ter um momento de academia, enfim, meditar, enfim, ter um momento para ela, né? Que é uma dificuldade, né? Principalmente aqui em Florianópolis, que tudo é muito longe, né? E, além disso, o legal disso tudo é que a Michele, ela acaba conversando também com as escolas. Ela passa o diagnóstico para a escola, ela mostra esse diagnóstico. E como ela, além de cuidar não só de criança, adolescente e idoso, ela cuida da família em si. Né? Ela conversa com cada pai, ela conversa com o irmão, para saber o que realmente está acontecendo dentro de casa. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente está perdido. A gente tem vários compromissos e a gente não sabe. Aí a gente só está brigando com nossos filhos e não sabe como lidar com isso o dia a dia. Eu adorei. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessa clínica, que eu sei que tem muito amor envolvido, que eu enxergo no olhinho quando fala da clínica, justamente pelo que tu viveu com o teu filho, né? E eu adorei conhecer, eu quero lá pessoalmente. Vamos sim, vai ser um prazer. Para conhecer todos os profissionais. Se você se interessou também, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, lá você procura a Clínica Vita e marca consulta, conversa com os profissionais que estão lá. Obrigada, até a próxima. Obrigada também, tchau. Eu quero te apresentar um livro fresquinho, cheiroso, que a Elo, que é a nossa educadora parental, escritora, neuropsicopedagoga, muitos créditos para essa escritora, trouxe para nos apresentar. Então, Elo, bem-vinda novamente, me fala sobre esse baby. Sim, tem um baby aqui, bem isso, é bem com cheirinho, né? Porque, na verdade, ele tá nascendo, acabou de nascer, então agora tá ainda, pra ter uma noção, tá ainda com a versão boneco, né? Ele tá com essa tarja, mas já tá disponível para e-book, para as pessoas comprarem na Amazon. E acho que até a gente tá no área que já tá tudo certo, já tá liberado para todo mundo poder comprar a versão física também. Porque muitas pessoas fazem questão de ter a versão física, então já vai estar lá também. Que legal. E eu quero saber como que surgiu, porque eu tenho certeza que veio de alguma demanda. Sim. Porque tudo é muito bem pensado e estruturado nessa cabecinha aí. Sim, sempre vem, né, de uma demanda. Na verdade, assim, Mari, são muitos anos trabalhando na educação, né, são 18 anos. Então, foi muito tempo como professora e também tempo de atendimento como educadora parental, como neuropsicopedagoga. E muitas vezes eu via essa demanda de famílias me perguntando, questionando sobre o desfraude, com pouca orientação prática. Assim,
muitas orientações que vinham de sites, um conhecimento muito assim desconexo, né? E a gente percebe o quanto algumas frases, algumas orientações fazem muita diferença para que esse processo seja leve. E aí eu juntei, foi assim, uma escrita não teórica, foi uma escrita bem voltada para uma mãe. Na hora, o tempo todo eu ficava pensando assim, se fosse uma amiga, o que eu precisava dizer para ela? Então, por isso que a intenção dele é ser curto, ser breve, prático e, ao mesmo tempo, com uma linguagem bem acessível, para trazer as informações que ela vai usar. Assim, essa é a intenção, né? E a gente está falando sobre um livro que aborda a questão do desfraude. Desfraude. Então, quando a gente pensa aí no desfraude, a gente sabe que tem muitas informações erradas, tem muita desinformação. E a gente ter um material com informação de qualidade, com embasamento, com, né, que sabe o que eu sempre falo? Que as mães que elas têm conhecimento, que elas estudaram, elas se empoderam, elas são fortes. Ah, porque a fulana falou isso, porque o filho já está desfraudando, porque eu tenho que desfraudar. Então, tu lê o livro... Exatamente, é outra visão, né? Pegar a rédea da tua vida, né? Exatamente, é isso que eu falo muito assim. Em vários momentos eu comento isso com as mães. Ter a orientação adequada é como se fosse uma bússola. Então, ali está a informação, orientação, né? Mas o caminho que tu vai seguir... Aí vai ser de acordo com o que a tua experiência e a tua criança também, porque muitas vezes a gente vai precisar, só que ter essas informações, elas te dão repertório mesmo para tomar a rédea e ter segurança, né? Então tudo fica muito mais leve, porque não fica num, ai, será, me disseram, eu acho, e aí não, é assim, eu sei que é assim, eu estou informada e é assim o processo. E isso dá segurança para a família e essa criança consegue fazer com muito mais tranquilidade também, né? Porque, infelizmente, tem muita desinformação. E isso eu percebo, assim, o tempo todo, estou vendo, assistindo o tempo todo, inclusive as pessoas mandam para mim, e aí eu vejo assim, gente, por isso que surgiu dessa necessidade de, vamos lá, queres encontrar um caminho adequado? Tem aqui um caminho legal para ti. Elô, esse livro é um livro também que tem que ter nos consultórios de pediatria. Sim. Né? É um livro que toda mãe tem que ter. Toda mãe tem que ler. Eu sempre falo que a gestação é um período que a gente tem que estudar. Aproveita esses 9 meses para estudar, né? Vai lendo e entendendo. Inclusive, algumas mães que adquiriram o livro já, Mari, são mães que estão grávidas, e aí foi bem interessante, porque eu até não esperava essa demanda, né? Essa procura, na verdade. E elas falaram assim, Elô, foi tão bom, porque eu estava com um monte de coisa na minha cabeça, achando que seria de um jeito, e aí me trouxe bastante tranquilidade, assim. Quando eu estiver próxima, novamente, eu vou ler novamente o livro para poder realmente, né, fazer sentido naquele momento. Mas é bem legal, Mari, assim, porque eu trago algumas histórias, que são histórias de casos, né, situações que aconteceram, porque eu entendo que as histórias elas ajudam muito a realmente construir dentro da gente essa imagem, né? Conecta, exatamente. E até muitas vezes se assemelha ao que a gente está vivendo, então faz muito mais sentido, né? E aí trazer a história com a informação mesmo de o que pode agir, de que forma pode agir em cada momento, era essa a intenção, né? E é legal quando você traz histórias, você não mostra uma história. Então você não vê aquela situação, poxa, eu não me enquadro nessa situação. Então o meu filho é estranho, eu sou estranha, eu tô fazendo tudo errado. Não, tem várias histórias ali. Então tu percebe que cada família é única, cada criança é única. Isso fica e bem daí claro. Fica muito claro, fica muito mais leve. Porque eu acho que a gente carrega tantos pesos. Exatamente. E quando a gente tem um livro gostoso para ler e entender sobre um assunto que, na maioria das vezes, é pesado, fica muito melhor, né? Sim, exatamente. E a tendência é da gente conseguir olhar ele com leveza também, né? Porque, assim, muitas vezes, alguns profissionais falam assim, Elô, tu traz qual olhar? Isso é importante falar, né? É o olhar da educação parental. Tem o olhar de que frases que eu posso usar, como que eu posso prosseguir, o que eu preciso preparar nesse ambiente. Entender que o desfraude é um processo. Eu estou construindo antes, não é só quando chega o pinico lá, né, e a criança vai sentar. Não é aquele dia. É todo o processo que eu construo antes. Então, pensar que a criança precisa ter autonomia. Quais são os sinais de prontidão, né? Quais sinais que ela está me dando de que está no momento de a gente começar a se preparar para isso? Porque muitas mães perguntam para mim, quando é o momento do desfraude? E aí, a resposta que seria pronta, Mari, seria, tem que ter 2 anos, a criança tem que ser no verão, porque a gente é da região frio, e essa resposta não é adequada, porque a resposta adequada é quando a criança está pronta.
Ah, mas o meu tá demorando para mostrar os sinais de prontidão, que eu boto todos no livro, né? Então, tu precisas preparar ele. E aí tem várias coisas que eu coloco que são orientações para a família construir isso com a criança. Então, tem caminho para te preparar a criança para ela mostrar os sinais, entende? Então, é bem legal porque é esse processo, é entender o desfraude como um processo e é uma oportunidade, né? Da criança aprender muitas coisas. E é bem interessante isso que você falou do verão, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito desfraude que não tenha sido no verão. Exatamente. Eu fiz no verão, todo mundo assim usa essa estação. Mas tudo bem, vamos pro verão, vamos tentar no verão, mas vamos tentar com embasamento, com informação. Então aproveita e já adquire o livro, que daí você não vai estar tão perdido. Não é só verão, tem ali uma historinha por trás para a gente conseguir passar por essa fase, né? Sim, e exatamente, porque muitas vezes o desfraude, o grande erro dele, né, é associar com briga, associar com punição, ou associar com alguma coisa que a criança vai ganhar. Então, não é isso que funciona, porque, na verdade, a motivação é da criança, a motivação interna, né? Como é bom quando a criança sente que conseguiu. Aquilo é interno, eu não preciso dar parabéns, né? Por que eu vou parabenizar algo que a criança sentiu prazer interno? Então, essa questão que eu acredito que eu consigo trazer no livro, porque é essa visão de a criança quer conseguir. Então, a gente não precisa estar parabenizando, é reconhecer, que é bem diferente. É dizer, eu vi, você conseguiu. Eu estou reconhecendo, eu estou mostrando que eu vi. Né? Mas não é, parabéns, e aquele show todo. Porque a criança, muitas vezes, ela pode não querer o show. E aí, se ela não quer o show, aí ela pode, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente tem algumas informações que mostram o quanto o desfraude é um processo biológico, mas a gente precisa ter a orientação de como fazer isso com o olhar da educação parental mesmo, né? Que é onde faz toda a diferença. Olha que interessante, Elô. Eu vou te falar uma coisa. Tu tens que escrever um livro para cada assunto. Sabe por quê? Porque toda vez que eu converso contigo, desde o nosso primeiro encontro, são tantas frases importantes, são tantas coisas assim que a gente não tem noção. Que tu parabeniza a criança não é por mal. Sim, jamais, né? É até quando tu briga, né? Então, é falta de informação, é falta de alguém nos mostrando um caminho. Então, se tu lê o livro e tu percebe qual é o caminho certo, fica mais claro. Então, por isso que eu acho que tu tem que escrever um livro para cada tema. Sim, temos esse objetivo, né? Chegarei lá, vamos lá, com o tempo. Mas essas frases é uma coisa interessante, Mari, porque muitas mães comentam isso comigo, eu anoto as frases. E aí o livro eu fiz questão de colocar várias frases para cada situação, porque não é para decorar, não é essa a intenção. A intenção é entender o tom. Porque quando a gente lê, e uma mãe comentou isso comigo, eu achei muito legal. Ela falou, Elô, eu anoto no bloco de notas as frases, porque quando eu estou muito perdida, eu leio elas e eu consigo voltar para o tom. E daí eu acho muito legal isso, porque exatamente é entender que a gente está ali com o papel de ajudar no processo, de ser educador, de ensinar. As frases ajudam a colocar nesse lugar assim, eu estou contigo, vamos lá que da próxima vez você vai conseguir. Né? E essas frases ajudam a criar esse tom e fazer o processo mais leve e como a gente quer, né, de fato. Eu amei. Uhum. Muito obrigada. Esse daqui vai ficar comigo. Mas depois a gente vai compartilhar com mais detalhes como que a gente faz para adquirir, que eu tenho certeza que você já ficou super ansioso e animado para ler. Mas já nesse primeiro momento, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Elô, já segue ela e aí faz o que precisa ser feito, conversa com ela, vê onde é que está o livro. Eu amei, obrigada. Obrigada também, Mari. Até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre construção de saúde com a nossa médica integrativa, a doutora Ana. Bem-vinda novamente. Olá, Mari, é sempre maravilhoso estar aqui. E finalizando o ano, né? Dezembro já, meu Deus. A gente chega no final do ano e às vezes a gente se depara com metas que a gente não conseguiu concluir, algumas sim, outras não. Mas quando a gente pensa nesse assunto aí, na construção de saúde, né? O que a gente precisa pensar, ainda dá tempo para o final do ano, ou mudar a chave e não pensar que é para o final do ano, que é uma vida, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto de partida, né? Eu acho que toda mudança exige uma insatisfação. Então, se você não está bem com esse momento, né? Às vezes está com algum sintoma ou doença já estabilizada, né? Como melhorar
como viver melhor, sair do estado de sobrevivência. E isso inclui a consciência e a construção de saúde, que é o que a gente trabalha na medicina integrativa. É justamente prevenção, atuando no agora, né, trabalhando parte do metabolismo de inflamação, genética, mudança do estilo de vida. O que eu posso fazer hoje para melhorar um pouquinho a minha saúde? Às vezes é um copo de água que você bebe, às vezes é uma caminhada de 30 minutos. É um acompanhamento que vai trazendo consciência e integrar o ser humano, trazendo ali a questão social, né? Como que você se dá com as pessoas no seu relacionamento, na família, no trabalho. Nossa, isso cabe ao médico também. Na medicina integrativa a gente trabalha o contexto, né? Então trazer essa clareza do que pode estar te adoecendo, porque assim a gente vai começar a construir uma vida melhor, ter qualidade de vida em todos os aspectos, sociais, emocionais, físicos, financeiros, tudo isso reflete o ser humano como um todo. A gente sempre fala sobre sentir uma dor, eu vou tomar uma medicação, e daí vai parar a dor ali naquele momento e depois ela volta, porque a gente não está descobrindo o que está causando aquela dor, o que faz, o que está nos adoecendo. E quando você fala sobre esse todo, sobre tudo que nos envolve, aí sim a gente consegue ver onde causa a dor e aí a gente consegue trabalhar ali, né? Exatamente. Vai muito além do físico, né? A gente vai entender que um reflete no outro, o emocional reflete no físico, né? E o físico também reflete no emocional. Quando a gente fala sobre construção de saúde e utilizando a medicina integrativa, hoje a gente tem desde exames de alta precisão para entender como esse metabolismo funciona, até a consciência, né? Trazer clareza de crenças, de dores profundas e o quanto isso reflete no seu dia a dia. Então, um acompanhamento médico para direcionar melhor, né, a sua vida, tendo esse relacionamento, né, de confiança mesmo com o médico, não pautado na doença, na resolução de sintomas, né? Toma um remédio que vai passar, e sim na construção diária de saúde, isso faz toda a diferença. Até mesmo para fazer um convite, né, para todos que estão nos assistindo, para participar do canal Vida Consciente, porque lá diariamente eu vou postando dicas de como você pode fazer uma escolha melhor no seu dia de hoje, que vai somatizando, e você vai vivendo melhor. Quando você vê, você não tem mais aqueles hábitos que te adoecem. Então, sem sombra de dúvidas, assim, né, o estar doente é um empilhamento de escolhas diárias. E o ter saúde também. Então, quando a gente tem essa consciência que é possível você construir saúde, trabalhar com a prevenção, com a longevidade, é algo que muda totalmente o caminho da sua vida. Você muda, você trabalha questões do seu dia a dia que faz com que você não tenha lá na frente um AVC, por exemplo, uma doença crônica como diabetes, como hipertensão. E se você já tem algo estabilizado, como que você pode, no seu dia a dia, trazer ali hábitos que vão reduzir a chance de você ter comorbidade, como uma doença renal crônica, como uma doença autoimune, porque a gente trabalha o metabolismo, a gente compreende as causas e não apenas trata sintomas, né? É o que eu falo para cada paciente. A gente consegue alterar completamente o percurso da sua vida, né? A medicação, ela sempre vai ter um efeito adverso, porque ela altera muitas vezes o que é fisiológico, o que é metabólico, né? E traz ali coisas ruins também quando a gente coloca na balança, tanto que a gente tem que ver, né, como que essa pessoa vai reagir. E disso, quando a gente trabalha estilo de vida, alimentação, sono, redução de estresse, tudo isso vai melhorar esse contexto, vai reduzir o processo inflamatório crônico. E muitas vezes a gente consegue até tirar várias medicações. Que um dos principais objetivos quando eu inicio um acompanhamento com o paciente, que já chega com vários quadros de doença,
é começar a ir tirando a dependência desse metabolismo, dessas medicações e dar fornecer essa autocura, esse autocontrole. Você falou muitas coisas interessantes, Uhum. mas tem uma aí que eu fiquei com vontade de falar um pouquinho mais, que é sobre o convite que você fez. Uhum. Como que a gente faz para participar? Como que funciona? Eu quero saber, me conta tudo. Claro, lá nas minhas redes sociais, né, doutora Ana Morong, tem um canal chamado Vida Consciente. E aí você pode clicar para fazer parte, né, desse canal, e lá diariamente vão ser postadas dicas exclusivas para que você consiga ali ir aderindo no seu dia a dia, né, e fazendo, digamos assim, a gente formar uma comunidade ali juntos, né, que um ajuda o outro, a gente compartilha, né, conhecimento, e você vai aderindo no seu dia a dia a essas dicas que são compartilhadas. Então, ali você já consegue construir saúde, já consegue construir uma vida mais consciente e direcionar melhor, né, a sua vida. Eu trabalho muito isso com cada paciente, esse poder de autocura, esse poder da consciência para direcionar a própria vida, né, e evitar diversas doenças, evitar diversos sofrimentos, né? Nós começamos falando sobre construção de saúde, então aí já tem um convite para você que está buscando construir saúde, fazer parte desse grupo com a doutora Ana, colocar em prática todas as dicas, e daí já é um primeiro passo para sua construção, para sua busca aí pela saúde. Obrigada por compartilhar tanta informação e até a próxima. Obrigada, eu agradeço muito, é sempre maravilhoso estar aqui. Climatério, os 5 pilares que sustentam essa fase. Hoje eu trouxe a Carol, que é uma farmacêutica que não usa medicamento, é uma farmacêutica integrativa, para nos ajudar a compreender um pouco mais dessa fase. Carol, bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Muito obrigada. Muito bom te receber aqui e falar sobre esse assunto. Climatério. Todas as mulheres, umas já passaram, outras passarão, outras estão. Quando a gente pensa nesses 5 pilares, quais são eles? Apresenta para nós. Então, primeiro, vamos lá. O climatério é aquela fase que vai anteceder a menopausa, né? Então, é uma hora que a gente vai perceber sintomas e mudanças emocionais e físicas. E vai impactar totalmente, né? A mulher, ela começa, essa variação hormonal vai causar mudanças no teu sono, na tua libido, no teu metabolismo, na saúde óssea. Então, existem os 5 pilares que vão sustentar essa fase. Vão te dar mais qualidade de vida e mais controle. Porque as mulheres, muitas mulheres encaram o climatério como um declínio e a menopausa como um fim. Então, só que a gente pode abordar esse assunto e eu posso levar esse outro olhar para as mulheres, né? Como sendo um momento de renascer, é um início de um ciclo onde tu pode renascer com mais consciência, com mais autocuidado e com mais autonomia do teu próprio corpo. É interessante essa palavra renascer. A mulher, ela tem várias fases que possibilitam isso. O nascimento de um filho é uma porta para a gente renascer, para mudar hábitos alimentares, para mudar a forma como a gente enxergava determinadas coisas. E aí, agora você traz a menopausa, o climatério, como uma outra possibilidade de renascimento. Não é verdade? Sim. Pensando nesses pilares, compartilha conosco quais são, que eu estou super animada aí para saber. Então, os 5 pilares, né? A nutrição. É muito importante a ingestão de proteínas para manter a massa magra e a saciedade. O sono reparador. O olhar para as emoções e para a espiritualidade. O movimento inteligente, o movimento do corpo. E a saúde óssea. É importantíssimo olhar para a saúde óssea nessa fase, né? A nutrição é o seguinte: proteínas, ingestão maior de proteínas, gorduras boas,
né? O mínimo possível, reduzir ao máximo açúcares, gorduras hidrogenadas, farinhas refinadas e álcool, para não ter o ganho de peso, para não ter esses sintomas assim mais exacerbados, né? O movimento inteligente, o exercício de força é super importante para manter os ossos, para manter os músculos. O exercício aeróbico é muito importante, o alongamento, uma caminhada para aliviar a ansiedade, né? As emoções, o respirar, o meditar, a espiritualidade, uma oração, um momento que tu vai ler um livro, né? O sono reparador, é a hora de fazer a higiene do sono. A higiene do sono, 1 hora antes tu tem que se desconectar das telas, de tudo. 3 horas antes de deitar, tu tem que jantar, né? É muito prejudicial tu jantar e deitar. Em vez de ter um sono bom, o teu corpo vai ficar digerindo aquela comida. Então pode ser que tu durma a noite inteira, mas vai acordar cansado, né? A gente vai acordar cansada. Então, assim, são algumas coisas que tu pode adotar à noite, por exemplo, que é o desconectar, é o jantar antes, né? Alguns chás calmantes vão te ajudar. E o escuro, a quietude, o silêncio. Isso pode melhorar a qualidade do sono. Essa é uma fase que a gente tem despertares noturnos. A gente tem insônia, né? Tem os suores noturnos. Então vai melhorar bastante a qualidade do sono. Olha quantas dicas importantes e quantas coisas dessa lista as pessoas não fazem. E eu me incluo nessa lista, nessas pessoas. Porque a gente acaba sendo engolida pela rotina e o básico bem feito não é feito. E é básico. É o mínimo que a gente pode fazer. E tem ainda a saúde óssea, que é muito importante. Tu controlar os níveis de cálcio, de magnésio, de vitamina D e K para a saúde dos ossos. E uma coisa muito importante, fazer o preventivo, o exame de densitometria óssea. Eu sempre fui de academia, eu sempre fui de fazer musculação, né? Sempre fiz musculação, exercício de força. E ano passado, mesmo assim, eu fui diagnosticada com osteoporose. Então, uma vez que tu previne, né, que tu faz a densitometria como preventivo, tu pode, antes de desenvolver a osteoporose, tu pode se cuidar antes de consultar o médico e ver uma melhor forma de não chegar a ter osteoporose. E eu já descobri a osteoporose direto. Então hoje eu tenho que suplementar, né, por causa da osteoporose. Eu não posso parar nunca de fazer exercício de força. Então a saúde óssea também é muito importante. Por isso esses 5 pilares. Que interessante. E olha só como coisas tão importantes, né? As pessoas buscam muitas vezes uma pílula mágica, né? Um medicamento que vai me ajudar a passar o climatério. Mas na verdade são as tuas escolhas. É o que você está fazendo diariamente. Você está acumulando saúde ou não? Né? Exatamente. Eu amei entender um pouquinho sobre esses pilares, porque a gente já pode começar a incluir eles bem antes de chegar perto do climatério. Isso daí já serve para as crianças. A gente fala sobre alimentação, higiene, movimento, né, higiene do sono. Então tudo isso tem que estar incluso na vida, na rotina de uma criança, nos adolescentes, adultos, e quando chega o climatério, a mulher já está com a rotina estabelecida da saúde, não é verdade? Exatamente, exatamente. E nessa fase, os sintomas mais comuns, tem uma série de sintomas, né, mas os mais comuns aqui que eu vou te falar, os fogachos, né, que são as ondas de calor, a insônia, o ganho de peso, a queda da libido e as oscilações de emoção. As oscilações de emoções. Uma hora tu tá feliz, outra hora tu tá triste, daí tu chora, daí tu fica braba. Isso é muito comum. E tem assim, a gente pode adotar uma rotina
para melhorar esses sintomas. De manhã, pode começar com café proteico, café da manhã proteico, movimento do corpo, exposição ao sol da manhã. É muito importante a exposição ao sol, né? No dia, assim, durante o dia, se conseguir pelo menos dar 2 pausas, se for possível, dar 2 pausas de 5, 10 minutos, para parar, para respirar, para ler um livro. É um momento só teu, pode ser 5 minutos. E, à noite, fazer o ritual de desaceleração. Vão melhorar muito esses sintomas. Adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantas dicas incríveis conosco. E até a próxima. Muito obrigada. A importância da avaliação neuropsicológica em todas as idades, incluindo nos idosos. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê novamente, Vi. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui e falar sobre esse assunto. Então, quando a gente pensa na importância dessa avaliação neuropsicológica, a gente coloca aí em todas as idades, o que a gente quer dizer com isso? Sim, de acordo com a idade, né, do paciente que procura nós na clínica, né, os pais sempre vêm muito angustiados, né, Michele, o que eu preciso fazer, qual é o profissional eu consigo, né, para ajudar o meu filho, né, ainda hoje mesmo uma mãe assim, nossa, eu não sabia para onde ir, se eu ia numa médica, se eu ia numa psicóloga, e eu preciso de um direcionamento, né, então é importante saber que para cada idade, cada faixa etária, a gente tem um propósito, né? Quando são pequenos, crianças aí de 6 a 9, 10 anos, é mais a questão da dificuldade de aprendizagem, né? Por que o meu filho não aprende? Por que ele tem dificuldade, né? Ou é uma questão comportamental também, será que é um transtorno de comportamento? Ele tem um TDAH? A escola me chama o tempo inteiro, né? Ele não consegue se concentrar. Então, a gente vai por esse caminho de investigar um pouquinho mais, né, sobre o que está acontecendo, né, como é que é o funcionamento dessa criança, o que aconteceu que ele ainda realmente não está alfabetizada, né, e quando é um jovem, né, adolescente ou um adulto, ele já vem com um outro intuito, né, quando a demanda vem, quando as pessoas procuram na clínica. Ah, Michele, ele só se frustra, ele não consegue, ou então não para em emprego nenhum, não consegue ter o norte na vida, né? O que acontece com ele, né? O próprio adulto mesmo. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, né, de adultos procurando avaliação, para entender se ele tem realmente um diagnóstico, se ele não tem, né? E isso é fundamental, né? Porque depois que você faz a avaliação, você tem uma resposta, né? Ah, porque eu tenho autismo, ou porque realmente eu tenho um TDAH que não foi tratado, e aí não foi tratado e hoje eu tenho uma depressão, né? E depois que eles têm as respostas e têm um direcionamento, causa, Mari, um alívio imediato, né? Eles conseguem, não, agora eu sei o que eu preciso para a minha vida, né? Tem aí uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu amo fazer o que eu faço, porque você poder ajudar aquela família, aquela pessoa a se entender e saber o direcionamento que ela precisa, é muito gratificante, né? Saber que o teu trabalho tá ajudando pessoas. E o idoso hoje, né, é uma demanda que está vindo com muita frequência, né? Muitos neurologistas, muitos médicos encaminham para uma avaliação neuropsicológica para a gente entender, né, se está tendo algumas dificuldades de memória, de atenção, né? E assim, será que tem o início de uma demência? Né? Será que é algum problema neurológico? O que está acontecendo com meu pai? Né? Então, geralmente vem ou os filhos, né, acompanhar os idosos, seus pais, ou os maridos ou esposas, né? Eles vêm com mais informações. Então, e aí a proposta é essa, né? Entender realmente o funcionamento, né?
vem com muitas angústias também, alguns adultos. Michele, eu estou muito esquecido ultimamente, eu quero saber se, poxa, será que eu posso ter um Alzheimer algum dia? Porque tem casos na família, e assim vai, né, Mari? Então, eles procuram com essa proposta, né, de entender o que está acontecendo, e os médicos, eles estão encaminhando mesmo até para o tratamento, né? Se é uma questão de atenção ou é uma questão de memória que está acontecendo com aquele idoso, né? E eles precisam ter essa informação para não medicar erroneamente, né? Então, os idosos vêm, né? Eu faço toda a aplicação dos testes, né? Ouço a família novamente, né? Para entender como é que é a rotina dele hoje, como é que era antes e como é hoje, né? Então, a avaliação neuropsicológica a gente pode fazer com todas as idades, né? Tem profissionais que fazem mais com o público infantil, outros com o público adulto, idoso, né? Eu faço, né? Eu atendo a partir de 6 anos de idade, que é em função dos testes também, né? Até a parte do idoso, né? E eu te digo que hoje tem uma procura bem significativa, porque os médicos estão realmente encaminhando também para que ajude ao médico entender o que precisa, né? Qual a área que precisa ser medicado esse idoso. Quando você fala sobre avaliação para todas as faixas etárias e você faz uma aplicação de testes, são testes diferentes, específicos para cada idade, para cada fase da vida? Sim, são testes totalmente diferentes, né? Para crianças, quando a gente precisa entender a função cognitiva, as questões emocionais e questões de QI, de habilidades, é o VISC, né? Que a gente aplica, que é de 6 a 16 anos. A partir dos 17 anos a adulto, né, 89 anos, é o VAIS, né? Então é uma outra bateria de testes, né? 15 subtestes, para cada subteste tem uma habilidade que você vai avaliar para entender o funcionamento daquela pessoa, né? E também outras escalas que a gente utiliza do TDAH, então é diferente do idoso, é diferente do adulto. O autismo também, que a gente tem uma escala que é o SR2, que também as perguntas elas têm uma semelhança, mas é um pouquinho diferente, né? Porque as características, os sintomas de uma criança que pode ter um autismo é diferente do idoso, né? E hoje a gente fala muito, porque sempre todo mundo fala que tem diagnóstico, e as pessoas, na verdade, estão se identificando com as publicações e é onde elas estão procurando entender se tem, né? Porque as pessoas ainda têm algumas um preconceito de o que é um autismo, de o que é um TDAH, de o que né, uma depressão, ou tem um transtorno também de personalidade. Então, somente fazendo toda uma investigação através de testes, de olhar clínico também, né, que a gente tem, para a gente entender exatamente se fecha critérios diagnósticos ou não, né, porque não é um sintoma, não é 2 ou 3 características que vão fechar o diagnóstico, são alguns, né? E para isso a gente segue o DSM-5, né? Para entender exatamente e ver se realmente tem uma sugestão ou não de diagnóstico naquela criança, naquele adulto, naquele idoso. Muito interessante, que trabalho incrível. Eu adorei entender um pouquinho mais sobre. E até a próxima. Obrigada, adorei estar aqui também. Suplementação na gestação. Tudo que nós precisamos saber sobre esse assunto, a nossa nutricionista materno-infantil vai nos ajudar a compreender. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber e aprender com você, Su. Quando a gente pensa então nesse assunto, né, na suplementação na gestação, um período aí tão importante na vida das mulheres, o que a gente precisa compartilhar com quem está nos acompanhando? Primeiro, é claro que a gente sempre busca atingir todas as necessidades da mulher com alimentação. É lógico que esse é o nosso objetivo.
Mas quando a mulher está gestando, ela precisa de uma demanda ela tem a necessidade de uma demanda muito maior. Então, só com a alimentação a gente não consegue atingir. Ainda mais, no primeiro trimestre, normalmente as mulheres enjoam. Então, realmente, elas não conseguem comer a quantidade que elas estavam acostumadas a comer antes. Ou muitas vezes comem, mas acabam vomitando. Então, a gente não consegue garantir toda a necessidade apenas com a alimentação. E é aí que entra a suplementação. Então, a suplementação, quando ela é bem feita, quando ela é analisada, quando ela leva em consideração sinais e sintomas, então a mulher chega falando que está muito cansada ou não, que o cabelo está caindo ou não, enfim, a gente tem uma conversa, a anamnese, ela serve para isso, né? A consulta serve para isso, para a gente entender como é que a mulher está sentindo. E aí a gente também tem os exames de sangue, então a gente se baseia pelos exames de sangue, a gente monta uma suplementação, baseado também na fase gestacional que ela está. Qual é a principal diferença entre uma suplementação manipulada, que é o que a gente, né, nutricionista costuma fazer, do que uma suplementação pronta, né, que a gente compra em farmácia? Porque realmente tem vários suplementos prontos de marcas super conhecidas que a mulher vai na farmácia e compra. Quando ela compra, tem ali na caixinha, contém diversos nutrientes envolvidos na saúde da gestação, enfim, né, o dizer ali, a propaganda que eles fazem. Eles não estão mentindo. Quando tu vai ver, tem o metilfolato, tem a vitamina B12, tem os nutrientes ali. Só porque a quantidade que está ali é muito pouca. Numa suplementação manipulada, depende, né? Mas normalmente dá 4, 5 cápsulas, 3 a 5 cápsulas normalmente. Dos prontos, as mulheres tomam uma cápsula, então é claro que não tem como tu colocar uma quantidade grande, uma quantidade suficiente que aquela mulher precisa em uma cápsula só de todos os nutrientes. Então, por exemplo, a vitamina B12, normalmente, dependendo do exame, né, a gente leva isso em consideração, olha, eu não passo menos de 200 microgramas até 350, eu fico nessa faixa mais ou menos. Nesses prontos tem 2,4 microgramas. Então, ele não está mentindo, ele tem ali a vitamina B12, mas é uma dosagem muito baixa, né? Então, assim, além do que normalmente são cápsulas coloridas, então tem um corante, tem a questão ali para não mofar a cápsula, porque ela fica quanto tempo ali numa prateleira, e tem todos esses componentes que não são interessantes para ninguém, na verdade, né, mas principalmente para uma mulher que está gestando. Aquele bebê não tem capacidade de metabolizar todas aquelas corantes e substâncias, então o ideal é uma suplementação manipulada. Outro ponto muito importante, às vezes eu recebo uma gestante tomando 5 gramas ou então 1 grama de ácido fólico. O que a gente faz é manipular metilfolato, porque metilfolato, quando tu toma o ácido fólico, o teu corpo precisa transformar para metilfolato para ele absorver essa vitamina. Na forma de ácido fólico, não é a forma com que ele faz a sua função, não é a forma que ele traz o seu benefício. Então, o corpo precisa transformar para metilfolato, que é a forma ativa, que é como aquela gestante vai absorver todos aqueles benefícios, que, de uma forma geral, é a questão de prevenção de defeitos no tubo neural, né? Essa grande função do metilfolato. Então, é uma função muito importante e não dá para a gente arriscar. Então, é por isso que, já há muito tempo, há muitos anos, o preconizado é tu manipular 400 a 600 microgramas de metilfolato, dependendo da situação daquela mulher, enfim, e não mais do ácido fólico. Só porque quando tu está tomando que seja o metilfolato, não é só aquele nutriente. Ele é o mais famoso da gestação, mas tem uma série de nutrientes muito importantes também. E, é claro, a gente vai sempre tentar atingir essa necessidade pela alimentação, só porque não tem como. Ainda mais com o decorrer da gestação, a demanda é muito grande, então a gente tem que suplementar. E aí entra o ferro, muito importante, vitamina D. Então, é claro, uma mulher que tem uma vitamina D em 17, ela está na faixa de referência. Mas a gente quer uma vitamina D mais próximo de 40, né? Então, mas eu estou na faixa de referência. Sim, mas você está criando, né? Formando uma nova vida. Uma B12 em 250, ela está na faixa de referência. Mas você concorda que uma mulher que tem uma B12 em 700, ela tem outra energia, ela tem outra... É diferente, os dois estão na faixa de segurança, mas se está no limite para ela, não vai sobrar nada para o bebê. E o corpo sempre prioriza puxar tudo da mãe para formar aquele bebê o mais saudável possível. Então, a gente tem que garantir para a mulher e para o bebê. E aí a suplementação é muito bem-vinda quando bem feita, né? Porque também não é sair suplementando todos os nutrientes, porque são muitos, né? Mas ele traz assim um suporte e uma
segurança que é pelo menos aqueles níveis que a gente colocou ali, aquelas quantidades que a gente colocou na suplementação, aquela mulher está ingerindo. Então, uma estratégia muito bem feita e, assim, muito responsável, né, quando bem feita, sem sair suplementando, né, tudo. E realmente é muito importante na gestação. E é interessante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, o profissional, eu sempre falo, né? Você vai ler o exame de sangue ali, mas é de tanto a tanto. Poxa, mas de 50 a 250? Então, assim, o profissional sabe realmente o que é necessário para aquela fase e vai indicar a suplementação justamente pensando nessa questão de que são duas pessoas agora, né? Então, assim, tu tem um número ali que o bebê tá puxando e não sabe. Por que as mães ficam tão exaustas, tão cansadas? E, poxa, se a gente pode ter uma gestação mais saudável, mais ativa, por que não, né? Antigamente se falava, né, comer por 2, né? Só porque hoje a gente viu que não, né, não é comer por 2. É claro que aumenta a demanda calórica, isso é inegável, porém não é comer por 2, é nutrientes, é qualidade dessa alimentação por 2. E até porque a gente é um papel também da nutrição controlar esse ganho de peso, né? Então não é comer como se não houvesse amanhã, né? É comer uma quantidade, claro, sem privação, sem dieta, que não é o momento disso, porém comer saudável, com qualidade, nutrientes, e aí junto, né, com uma alimentação adequada e uma suplementação, tem tudo aí para ser uma gestação mais tranquila e sem intercorrências, né? Eu adorei. Obrigada por trazer também. todas essas informações e até a próxima. Até, obrigada. Quando é um ponto de atenção para os pais levarem as crianças no odontopediatra? Quem vai nos responder essa pergunta é a Bárbara, nossa odontopediatra. Bem-vinda novamente. Oi, Mari. Sempre Tudo bom bom? estar por aqui. Muito bom te receber e aprender com você. Então, assim, quando que... Poxa... Então, Mari, existem várias coisas que os pais podem observar no dia a dia em casa, que é um ponto de atenção para que eles levem ao dentista para fazer um diagnóstico correto. Mas eu quero antes fazer um parênteses de que eles não precisam esperar esses pontos de atenção, porque a prevenção é sempre o melhor caminho, a melhor escolha, né? Mas, se observarem isso, é para correr para o dentista, mesmo que já façam as prevenções diariamente ou com frequência, né? A primeiro ponto, Mari, que é o que a gente se preocupa, é com cáries. A gente pensa em cáries no consultório, né? Só que a cárie, ela começa como uma mancha esbranquiçada. A gente sempre acha que o pretinho no dente que é a cárie, né? Mas ela começa esbranquiçada. A partir do momento que os pais observarem os dentes dos seus filhos e observem os dentes dos seus filhos e virem que tem algo de diferente, uma coloração um pouco mais clara, é um ponto de atenção, porque neste momento a gente consegue paralisar a evolução dessa cárie e ela não se transformar em um buraco. Só que se a gente não cuidar, aquilo ali vai evoluir, a ponto de virar uma cavitação e precisar de um tratamento mais invasivo, com anestesia e tudo mais, que todo mundo acha ruim, mas hoje tem um jeito mais tranquilo de se fazer. Né? Mas mesmo sendo tranquilo, poderia ser evitado, né? Evitado com a prevenção, mas se por acaso vier a começar, uma mancha branca é um ponto de atenção para levar o pequeno ao dentista. Então, esse é o nosso primeiro ponto de atenção. Tem mais alguns? Então, Mari, uma coisa que a gente sempre observa é sobre o uso do fio dental. Quando uma cárie começa escondidinha entre os dentes, que a gente não consegue visualizar um buraco, e começa lá entre os dentes, quando a gente passa o fio dental desfia. Então, é um ponto de atenção. Se está passando o fio dental está desfiando, pode estar começando uma cárie entre os dentes. E como eu já explico sempre, quando a gente não visualiza, ela ainda está pequenininha. Depois que a gente já viu o buraco, ela já está grande a ponto de já quase estar no canal. Então, é um ponto de atenção. Levar o quanto antes para a gente tratar enquanto ela ainda está pequenininha e isso não evoluiu para algo mais invasivo. Olha que importante, que interessante, né? Primeiro, ressaltar a importância de passar o fio dental
e notar o que está saindo no fio dental, né? Por isso que eu sempre falo da gente estar fazendo as coisas com atenção, Exato. né? Passa o fio dental, olha, vê como é que sai, ó, Exato. saiu uma carninha, saiu uma comidinha, e aí agora se desfiou, né? Exato, e o sangramento também é um ponto. Nem sempre quando sangra é porque tem uma cárie, mas se tá sangrando é porque tem um acúmulo maior de sujeira naquela região. E se tem um acúmulo maior de sujeira na região, pode ser porque já tem um micro buraco lá escondido que tá grudando mais essa sujeirinha. Então, o sangramento também é um ponto Na verdade, o sangramento é sempre um ponto de atenção, não só para cárie, né? Mas sangramentos, eles não são normais. Pode ser uma gengivite, pode ser uma evolução logo para uma periodontite, principalmente se já for mais perto da adolescência, mais adolescente, que também é da nossa área, né? Mas gengivite, que é o sangramento gengival, a inflamação da gengiva, nunca é normal. Ah, estou passando fio dental e minha gengiva sangra quando eu passo. Vai ao dentista, não está normal. Como que vai tratar? Como que vai melhorar isso? O que vai usar? Que tipo de pasta? Que tipo de enxaguante? Porque às vezes precisa de algo extra para poder tratar essa gengiva e isso não evoluir para uma inflamação mais interna, do osso, enfim. E se por acaso essa família não usa o fio dental, se a criança não aceita, né, como que a gente consegue notar uma gengivite? Sangramento. Escovação vai fazer sangrar. Alimentação, às vezes, se bate na gengiva, vai fazer sangrar. Ou observação mesmo. A gengiva é muito mais vermelha do que o normal. A gengiva, normalmente, ela é para ser mais rosada, né? Um aspecto de uma casca de laranja, assim, sabe? É normal ter uns pontinhos. Agora, se ela tá bem lisa, bem avermelhada, é um ponto de atenção. Interessante. Temos mais pontos? Então, temos, Mari, principalmente em bebês, em crianças na primeira infância, né? Qualquer alteração nas gengivas que estão mais avermelhadas, ou aftas, ou úlceras, a criança não está se alimentando direito, pode ser algum problema mais sistêmico, como uma gengivistomatite, né? Como uma gengivistomatite herpética, como várias estomatite, pode ser várias coisas, Mari. Então, fazer uma avaliação correta, pode ser uma candidíase, né, que é o famoso sapinho. Então, sempre observar e levar para fazer um tratamento mais rápido possível, para poder aplicar, inclusive, laser, né? Hoje a gente tem a laser terapia, que acelera o processo de cicatrização e que é um braço da odontopediatria muito bom, porque muita criança para de se alimentar, perde peso, tem alguma deficiência nutricional por não estar se alimentando direito por conta dessas feridinhas na boca, que com a orientação adequada de como cuidar no dia a dia em casa, uma aplicação de uma laser terapia, vai auxiliar bastante nessa cicatrização e evolução dessa doença que a criança foi acometida, né? Às vezes as famílias esperam, né? Tanto tempo, deixa a criança ali em sofrimento, vendo se vai evoluir, se vai melhorar. Se o corpo... Logo sara. E aí poderia realmente ter ajudado a criança, né? Se tivesse notado e buscado ajuda, né? Exatamente. Outro ponto também, Mari, que não é de um problema em si, mas muitas mães observam que tem uma manteiguinha, uma sujeirinha no dente da criança. E o que elas fazem? Elas vão lá e elas tiram com a unha. Isso é um ponto de atenção. Se tem sujeira se aderindo, é porque não estão fazendo corretamente em casa. Então, mais importante do que levar para o consultório quando tem um problema para tratar, é levar ao consultório quando tem um pré-problema para aprender como prevenir. Né? Porque eu digo que um dos papéis mais bonitos nossos da odontopediatria é o educativo. Né? Para prevenir, para ensinar como prevenir, para ensinar quando se atentar, para evitar que aconteça esse início de mancha branca, essa gengivite e esse início de cárie entre os dentes para a gente observar em casa com fio dental. Então, a prevenção de novo, né? Um papo de novo sobre prevenção, porque é sobre isso, é aprender como não ficar acumulando aquela manteiguinha para ter que estar sempre tirando com a unha, sabe? Porque é isso que causa os problemas. Olha que interessante, quantos pontos aí, né? Então, se você notou um ou mais pontos aí, corre para o odontopediatra, porque, como a nossa odonto falou aqui, a prevenção é a melhor saída, o melhor caminho, né? Exatamente. Obrigada por dividir tanto Imagina. Tanto conhecimento, tantas informações conosco. Maravilha. Até a próxima. Até.